Boa noite, tudo bem? Elis, Sandra, Fagner. Obrigada por estarem aqui. Hoje vai ser um pouco menor, né? Sem mais delongas, porque ontem eu expliquei bem o que era o temperamento sanguíneo, né? E aí hoje nós vamos falar sobre o temperamento colérico, tá? Eu só vou dar uma rápida pincelada aqui no que são os temperamentos, né? O temperamento são as características, são as nossas características pessoais, né? São as características de cada pessoa. Cada pessoa tem um temperamento, tem uma característica. Existem 4 tipos de temperamentos. Boa noite, sogra. Boa noite, Alexander. Existe o sanguíneo, existe o colérico, existe o melancólico e existe o fleumático. Boa noite, Vanessa. Tudo bem, minha amiga? Ontem eu falei sobre o sanguíneo, né? Que o sanguíneo é explosivo, que o sanguíneo tem uma forma de se expressar bem espontânea, bem extrovertido, chama bem atenção, adora chegar e falar, e né, o sanguíneo tem várias coisas do sanguíneo. Quem acha que é sanguíneo ou não sabe quais são os temperamentos, dá uma olhadinha na live de ontem, tá? Hoje eu vou falar sobre o colérico. Uma pessoa colérica com temperamento colérico, tá? É um temperamento um pouco mais difícil de se lidar, mas não é impossível, tá? Eu quero também frisar bastante que ao longo dos temperamentos, quando você assistir todos os temperamentos, você vai ver que você pode ter um pouquinho de cada temperamento, alguma coisa de cada temperamento, mas tem que ser o mais forte, entendeu? O que mais predomina em você, o que mais você tem, entendeu? Eu tenho mais características do colérico, então você é um colérico e tem um pouquinho dos outros temperamentos. Olha, eu sou praticamente uma colérica sanguínea, socorro. Mas pode acontecer, tá? De você ter 2 predominantes e ter um pouquinho de vários. Mas geralmente o que fica em primeiro e o segundo lugar é o que predomina, tá? E o primeiro lugar, então, é o que você tem que tomar cuidado nas coisas negativas, e nas coisas positivas, né? Você tem que colocar em prática. Elis falou o seguinte: acho que meu temperamento é esse, colérico. Vamos lá, Elis, vamos descobrir se o seu temperamento é colérico. O colérico, eu coloquei até uma colinha aqui, gente, porque eu vou falar primeiro algumas características negativas, tá? E depois eu vou para as positivas e falar como muda, né? Como melhorar. Você é sanguínea, Elis? Eu também sou sanguínea, Explosivo, colérico é super explosivo. Você vai ver que algumas características do colérico são muito parecidas com a do sanguíneo. Porém, o colérico, ele é mais intenso que o sanguíneo, entendeu? Muita gente acha, não, eu sou sanguíneo pelo nome de, sanguíneo. Então, muita gente acha, eu sou sanguíneo pelo nome, sanguíneo. Mas depende, vamos lá, vamos descobrir o que é colérico para você conseguir fazer a diferença, a distinção, se você é mais sanguíneo ou se você é mais colérico, tá bom? Os coléricos, eles são explosivos, ambiciosos. Uma coisa muito boa no colérico, eles são extremamente determinados. São impulsivos,
né? Tá aí uma característica um pouco do sanguíneo também, explosivo e impulsivo, mas o colérico também é, só que o colérico ele é determinado, o sanguíneo não, o sanguíneo para no meio do caminho, começa e para, o colérico já é diferente, o colérico ele já é mais determinado, ele já termina o que ele começa na maioria das vezes, entendeu? Uma coisa também do colérico, eles são muito assim, líderes, eles comandam com muita facilidade, né? Grande parte das pessoas que trabalham, líderes de equipe, líderes religiosos, líderes de empresas, todo tipo de liderança, né? Até mesmo dentro de casa, na família, eles são líderes natos. Líderes natos, eles, viu? É o que eu te falei. Às vezes a gente acha que é sanguíneo porque o nome é sanguíneo. E na verdade não é isso, tá? O nome é sanguíneo, mas tem muita coisa que o colérico é mais forte que o sanguíneo, tá? Mas tem algumas diferenças primordiais que dá pra mudar. Que dá pra você saber se você é colérico ou sanguíneo ou um colérico sanguíneo, né? Vamos lá. Como eu te falei, né? Como eu falei ontem, falei hoje um pouquinho, o sanguíneo, eles começam, tá? A fazer muitas das coisas com muita energia. Colérico também começa a fazer com muita energia, com muita empolgação e tudo mais. Mas o sanguíneo vai essa empolgação, no meio do caminho eles vão perdendo essa empolgação, entendeu? Já o colérico não. O colérico ele é determinado, ele chega até o fim, entendeu? Numa faculdade, por exemplo, o colérico ele vai até o fim, na maioria das vezes. Já o sanguíneo para no meio do caminho, entendeu? Eles são egocêntricos, eles são impacientes, porém, eles são ótimos planejadores, coisa que o sanguíneo já não é. Porque o sanguíneo, ele é impaciente, mas ele é um impaciente que ele não presta muito atenção, sabe, nas coisas. Você para conversar com um sanguíneo, ele conversa com você até você tá dando atenção para ele. Depois que você parar de uma outra pessoa entrar no assunto e tudo mais, ele já muda o foco fácil, ele não foca em alguma coisa, ele não é focado. O colérico é focado, ele é impaciente, mas ele é focado, entendeu? E coisas muito boas do colérico: eles são enérgicos, assim como o sanguíneo. Eles são muito independentes, tá? São muito independentes. Os sanguíneos geralmente são chorões, vê que faz besteira e no dia seguinte chora, e chora na hora. O colérico, ele já é mais pé no chão. Por mais que ele seja mais explosivo, ele é mais independente. Ele já vai lá, ele já resolve com a sua independência o problemão que ele arrumou, entendeu? Ele é otimista, é uma pessoa muito otimista, muito pra frente, não vai dar certo, vai dar tudo certo. É prático demais, sabe? O melancólico não, vocês vão aprender, né, amanhã o melancólico. O melancólico reclama, o melancólico choraminga, o colérico já vai lá mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, praticidade. Por isso que você vê grandes pessoas, assim, grandes líderes sendo coléricos, porque ao mesmo tempo que eles são explosivos, eles não são expansivos igual o sanguíneo, eles já são mais práticos, eles já resolvem com mais facilidade, né? Eles são eficientes, decididos, eu já falei. Eles são audaciosos, muito audaciosos. E quais são profissões que você vê muito em relação ao colérico? Você vê muito lideranças,
né? Aquelas pessoas que são chamadas para liderança em faculdades, não só os professores, sabe? Não só o corpo docente, mas os próprios alunos, aquele que está ali fazendo o trabalho em grupo, aquele que agita para fazer o trabalho em grupo, aquele que agita, não, vai ser assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, que tem aquele senso de liderança. Isso é o colérico, entendeu? Construtores. Por que construtores? Porque o construtor, ele constrói, né? Então você vê muita pessoa que trabalha na área da construção sendo colérica, né? Porque eles são determinados, né? E por mais que eles sejam impacientes, eles querem terminar logo, mesmo assim, eles têm o dom de começar e terminar e fazer bem, né? O arquiteto, o engenheiro, os mestres de obra, os pedreiros, né? Os líderes como eu falei, todo tipo de liderança, toda pessoa que tem a questão de construção, que trabalha com a construção, seja construção temperamental, seja construção física, seja a construção de liderança de pessoas, eles produtores de shows, produtores de eventos. Por quê? Porque eles são enérgicos, eles têm muita energia, eles têm muitas ideias, eles têm muita praticidade, mas com aquela questão que eu falei para vocês, da explosão, mais da determinação. E por que o colérico chega tanto à liderança? Mas por que os coléricos têm mais facilidade de liderança? Porque eles são ambiciosos, né? E existe a ambição para o bem e existe a ambição para o mal. A ambição para o bem é aquela ambição de eu quero melhorar, eu quero crescer. Gente, numa empresa, vamos para frente, vamos arrumar, vamos fazer acontecer. É aquele que coloca a equipe para cima, é aquele que dá vontade de todo mundo que chega, coloca todo mundo para trabalhar. Então, por isso, pela determinação deles, entendeu? Pela energia, pela determinação, eles são líderes natos, eles são construtores natos, eles produtores de muita coisa, produtores musicais, que fazem o show acontecer, que fazem as festas acontecerem. Isso é ser colérico, tá? Muita gente acha que o nome colérico é alguma coisa muito diferente. Não é. O colérico, ele se confunde muito com o sanguíneo. Mas a diferença é que o colérico, ele geralmente é ambicioso e termina o que começa. O sanguíneo não. O sanguíneo, ele é muito assim, de na hora e depois desistir no meio do caminho, entendeu? O sanguíneo, ele é muito assim, explosivo, mas vai lá e depois se arrepende. O colérico, ele já vai lá, se arrepende e resolve. Então, assim, você às vezes pode ser um colérico sanguíneo, né? Pode ser um sanguíneo colérico, mas sempre tem a predominância, né? E como eles são parecidos, você tem que ver essa diferença, tá? Como que você é no seu dia a dia, né? E uma coisa que eu falei ontem, Carol, tem como mudar o temperamento? Não tem como você mudar seu temperamento. Seu temperamento, ele nasce com você, tá? Mas o seu temperamento também pode ser construído, pode ser moldado. Você pode moldar o seu temperamento. Você pode cuidar do seu temperamento. Você pode pensar antes de falar, né? Que é a diferença do sanguíneo para o colérico. O sanguíneo, ele fala sem pensar. O colérico, não. O colérico, por mais que ele seja explosivo, em ambientes que ele precisa, que ele é líder, ele sabe o que falar e como falar. E é como minha sogra falou aqui, Marisa,
Tem como controlar? Tem como controlar. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito no Espírito Santo. Eu creio que com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, você pode melhorar. Eu creio que com a ajuda da sua mente também, de treinar a mente, sabe? Treine sua mente, veja no que você pode melhorar, anote as coisas boas, as coisas ruins você anota também, mas aí você já diferencia, né? Você já coloca o seguinte, nas coisas ruins você já coloca, vou tentar melhorar. E aí você começa a prestar atenção, e quando você começar a ter as características negativas, tanto do sanguíneo, quanto do colérico, como de todos os outros temperamentos, você começa a ver com calma, e como você pode mudar e tentar mudar. Tentar mudar a sua mente, mudar o seu pensamento. Tá com vontade de explodir? Sai de perto, não explode, entendeu? Ah, mas eu tenho que falar, senão eu vou passar mal. Sai, vai pra rua, dá uma volta, sabe? Desce, vai na esquina, toma uma Coca-Cola numa lanchonete e volta. Dá uma volta no quarteirão, sabe? Você tem como não explodir. Pensa em outra coisa, coloca uma música, mas não uma música, um metal pesadão para te dar mais raiva. Coloca uma música calma, sabe? Coloca uma música relaxante, algo que ajuda demais a relaxar, e que eu, como terapeuta, falo muito para as pessoas ansiosas, temperamentais, com temperamentos fortes. Joga no YouTube assim, pianos, som de piano, som de chuva, som de violão, o som que você gosta, cantar dos pássaros, cântaro dos pássaros, coloca e ouve até você se acalmar. Fica quieto, fica trancado, guarda ali até você se acalmar. Se preciso for, tira um cochilo, sabe? Mas tem como você não explodir, tem como você não magoar, tem como você não ofender. Basta você querer. Aqui, o Fagner deu uma dica muito legal. Spotify tem barulho de chuva. O YouTube tem barulho instrumental. Joga aí instrumental no YouTube, joga chuva no Spotify. Eu geralmente tenho um do YouTube que é som de piano com chuva. Nossa, uma delícia, uma delícia. E conversa com Deus, e vai, ou coloca pra fora com Deus, ou coloca pra fora com o espelho. Vai na frente do espelho e fala, reclama, explode com o espelho, mas não explode com a pessoa. Sabe por quê, gente? Palavras não voltam, palavras ferem, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Seja uma pessoa que promove a cura e não uma pessoa que promove a ferida. Se você tá ferido, se cuide, se cure, e cuide para não ferir ninguém, tá? Eu tô trabalhando muito nisso nas lives. Por quê? Porque eu acho que é muito importante você saber o seu temperamento, mas é muito importante também você saber como você colocar em prática as coisas boas do seu temperamento, e como você não colocar em prática as coisas ruins do seu temperamento. Se o seu temperamento é um temperamento colérico, é um temperamento sanguíneo, descansa, sai de perto, ouve faz uma meditação. Meditação que eu digo é meditação no que você gosta, numa música. Olha só o que digo
Digon Alves. Ir pro chuveiro também resolve muito. Tá vendo? Verdade. Tomar um banho quente, bem quente, relaxante, ajuda. Tomar um banho frio, tem gente que gosta, resolve, sabe? Malhar resolve. Ai, tô nervosa, vou pra academia. Vai lá, corre na esteira, que é bom que você perde caloria e malha, coloca pra fora. Tem outros métodos de você colocar pra fora a sua forma, o seu nervosismo, sem você ofender ninguém, sem você ferir ninguém, tá bom? Então é muito importante você saber como se controlar. Use a sua fé, use o Spotify, o YouTube a seu favor. Um amigo que você gosta muito e que você pode conversar com ele e contar o que aconteceu, sabendo que ele não é fofoqueiro, que ele não vai passar adiante, que é o desabafo. Quem tem irmão aí que é cúmplice, assim, amigo, que é mãe, pai, esposo, esposa, desabafa, sabe? Vai pro chuveiro, vai correr na rua, caminhar, academia, mas não jogue palavras que depois você não tem como desfazê-las, tá? Em relação à liderança, você pode ver líderes melancólicos, você pode ver líderes fleumáticos, você pode ver líderes de todos os tipos, né? Só que dificilmente você vai ver um líder melancólico. Dificilmente. O melancólico, ele gosta de se esconder. O colérico gosta de liderar. E o sanguíneo gosta de aparecer, de ser o centro das atenções. Mas não no lado ruim, tá? Ele gosta de falar e ser ouvido. E aí quando a outra pessoa, ele corta outra pessoa, a pessoa tá falando, ele corta, ele gosta de falar. Mas isso não é porque ele se acha melhor do que ninguém, não é porque ele se acha mais inteligente do que ninguém. É o temperamento dele. Eu sou sanguínea e eu posso falar isso com toda a propriedade. O sanguíneo não se acha melhor do que as pessoas. O sanguíneo, ele só precisa controlar para ouvir. E você que é sanguíneo como eu, você que é colérico e quer explodir, respira, faz aquela respiração de respirar fundo, prender e soltar em 10 vezes, isso ajuda demais. Hoje os psicólogos, os terapeutas estão passando demais esse exercício para todo mundo, que é você inspirar, soltar, prender o ar e soltar bem devagarinho. Inclusive tem esse treino de respiração, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Ajuda demais, 10 vezes. Ajuda demais. Quando você sobe com tudo, assim que você prende e você vai liberando sozinho, as coisas, você vai se acalmando. Cientificamente comprovado, né? Vai entrando ar para o seu cérebro, o seu sangue vai, o seu coração vai desacelerando, sabe? De uma forma positiva, claro, né? Seu sangue vai correndo de uma forma mais... Então, assim, faz isso. Minha sogra tá falando que faz isso quando vai dormir. A minha sogra, ela tem o hábito de acordar de madrugada, às vezes, né? Eu tô falando isso porque é algo que outras pessoas podem ter também, não é isso? Eu perco o sono de madrugada, eu fico preocupada de madrugada. E aí eu até falei isso com ela, né? Sobre a questão da respiração. E ela faz e ela vê, né, Marisa? Vê algo bom nisso. Respira 10 vezes, né? Faz essa inspiração e expiração durante 10 vezes. E aí você vai ver como isso vai ser benéfico para você, tá? Tem pessoas que falam para mim, Carol, se eu malhar, eu
me acalma. E tem pessoas que falam pra mim, se eu malhar me dá ansiedade. Então, tem outras formas de você fazer, de você deixar a ansiedade de fora, que é a da respiração, que é a do som no Spotify, no YouTube, tá? Do banho, do chuveiro muito quente, muito frio, de sair para dar uma volta, tomar um refri e voltar, tá? O mais importante é você saber dominar o seu temperamento e não o seu temperamento dominar você. Isso é o mais importante, tá bom, gente? Eu espero que essa live tenha sido útil para vocês, tá? Amanhã eu vou falar sobre o melancólico e na quinta-feira eu vou falar sobre o fleumático. E depois eu vou passar para vocês, vou fazer vou preparar, né, um teste para vocês fazerem, vou passar para vocês um teste para vocês saberem quais são, responderem algumas perguntas, né, e saber quais são os temperamentos de vocês. E semana que vem eu vou falar sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Eu tenho muitos assuntos para falar sobre essa questão comportamental, sabe? Questões de casal, como você pode ter um casamento mais tranquilo, como você pode se comunicar melhor com as pessoas que estão à sua volta, com o seu cônjuge, com a sua família, tá bom? Gente, tem muita coisa. Caminhar até a ansiedade ir embora. Isso aí, Fagner. Caminhar até a ansiedade ir embora. E tem pessoas que gostam de caminhar ouvindo música. Top. Vai. O que te dá calma, faz. Só, por favor, não ferem ninguém. Mesmo que você esteja ferido, eu costumo falar, eu prefiro ser a ferida do que a que fere. Sabe por quê, gente? Pela lei do retorno. Tudo que a gente planta, a gente colhe, sabe? Então vamos plantar coisas boas, vamos controlar os nossos temperamentos e vamos tentar não sermos melhores do que ninguém, mas sermos melhores do que nós mesmos ontem. Vamos tentar hoje ser melhor do que ontem. Não melhor do que ninguém, melhor do que eu ontem. E assim a gente vai caminhando, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar como pergunta, pode me chamar no direct. Eu tô aqui para servir, eu tô aqui para ajudar, tá bom? E se você tiver interesse em fazer terapia, eu faço terapia online, tá? Também tenho meu consultório e faço terapia online. Então você pode fechar comigo e fazer a terapia online. Se você não tem interesse em fazer terapia online ou não tem condições, me sigam por aqui, vai anotando as lives, fica tudo, eu deixo tudo salvo para vocês irem, tá? Se precisarem de alguma ajuda, me chama no direct e estou aqui para isso, tá bom? Tenho meu canal no YouTube também, coloco vídeos lá, também é Carolina Gouveia, e é isso, tá? Foi um grande prazer ter cada um de vocês aqui, agradeço a cada um de vocês por estarem aqui, pela ajuda, pela força para eu que estou começando agora, tá bom? Muito obrigada por tudo, um beijo e até amanhã às 18 horas.